pessoal, como estão? Espero que todos bem. Estamos aqui preparando nossa semeadura, preparando também alguns transplantes para finalmente darmos início aí à nossa horta de outono. O outono vai começar agora no mês de março, dia 20, se não me engano. E a gente já tá com algumas mudinhas na terra, apesar de que aqui onde nós vivemos ainda tá fazendo muito calor. Então a gente vai indo aos poucos, plantando aos poucos agora, porque essas plantas são sensíveis, né, ao excesso de calor, então a gente precisa cuidar bem delas, talvez até colocar um sombrite para proteger. Então a gente vai começar com uma quantidade pequena, mas queremos aproveitar aí para compartilhar com vocês o que nós vamos estar plantando agora. E, lógico, o nosso calendário de plantio aí, como a gente faz todos os meses, então, calendário de plantio para o mês de março, com informações do que vocês vão poder plantar aí no Brasil todinho. Para quem tiver interesse, a gente comercializa na Hotmart o calendário do ano todo, né? Então, completo, inclusive com a parte de frutíferas ali também, com algumas orientações. Para quem tiver interesse, para todos, de forma gratuita, a gente compartilha também a versão do mês, disponível em PDF, tem o link na descrição, é só clicar para baixar. E esse nosso calendário de plantio, ele tá organizado conforme as fases da lua, porque é uma tradição que a gente tem aqui no sul, não sei se só no sul, mas em boa parte do país, eu acredito. Muitas pessoas seguem fazendo plantio conforme as fases da lua. Se você não acredita nisso, não se preocupe. Todas as variedades que estão mencionadas aqui para o mês de março, você pode plantar conforme você quiser a qualquer momento do mês. Mas quem quiser plantar conforme as fases da lua já está distribuído de acordo com cada fase. No dia 3 de março a gente vai ter o início da fase da lua minguante. Essa é uma fase da lua onde é indicado que nós façamos o plantio de todos aqueles tipos de verduras, vegetais, que a parte da planta que nós vamos consumir é a que produz abaixo da terra. Então, por exemplo, tem o cultivo indicado no país inteiro da beterraba. Aqui eu tenho uma mudinha já pronta. A beterraba nós podemos semear direto ou fazer a mudinha e transplantar. Quando a gente fala o que plantar, a gente está falando do que semear, mas também o que transplantar. Se você puder observar a fase da lua também para o transplante, é o indicado. É o indicado, mas não necessariamente é obrigatório. O importante é a gente observar principalmente no momento da semeadura. As beterrabas a gente pode plantar mais de uma junto, não tem problema, elas vão crescer bem. Mas se você quiser, você também pode separar as mudinhas. E no Brasil inteiro a gente pode estar plantando as beterrabas e o alho poró. Algumas outras plantios de raízes, eles têm indicação diferente para diferentes regiões do Brasil. Dentre os plantios específicos, a gente tem, por exemplo, as cebolas, que agora já podem ser plantadas na região sul e também na região sudeste, para algumas variedades. Os nabos também podem ser plantados já agora na região sul e sudeste. A gente acha melhor só para os locais que tem temperatura mais amena. Onde tiver muito calor, ainda não compensa plantar os nabos, não. A cebola sim, já podemos estar plantando. E para quem está nas regiões bem mais quentes, norte, nordeste, centro-oeste, pode estar plantando aí as batatas doces, também o alho nobre roxo, com aquela variedade vernalizada, adaptada aí para a região que passou por um tempo de resfriamento antes do plantio, e a nossa cúrcuma, o açafrão da terra. Vocês também podem estar fazendo o plantio dele agora em março. No dia 10 de março nós vamos ter o início aí da vigência da fase da lua nova, e essa fase da lua, ela é indicada não para a gente ter uma grande produtividade, mas para que tudo aquilo que a gente plante e colha nessa lua tenha uma maior durabilidade depois que a gente colhe, se a gente vai armazenar essa nossa colheita. É a fase da lua indicada para plantar, por exemplo, raízes que a gente pode conservar por mais tempo, como cenoura, cebola, o próprio alho, a batata doce, visando essa guarda, essa conservação. Se você não tem intenção de fazer isso, aí não tem por que seguir essa recomendação. Para as regiões mais quentes, essa é uma fase da lua em que a gente também pode estar fazendo plantio de milho, de abóbora, que também são cultivos que a gente pode guardar por mais tempo depois de colhido. E plantando na lua nova, teríamos, apesar de uma menor produção, um tempo mais longo de conservação.
No dia 17 de março a gente vai ter o início ali da vigência da lua crescente. Essa é a fase da lua indicada para a gente fazer a semeadura ou o transplante de todas aquelas verduras de folha, certo? Saladas, como por exemplo rúcula, alface, almeirões, acelgas, as próprias couves. É um momento bem propício para a semeadura e o transplante dessas mudas. E no caso aqui a gente está fazendo, né, uma semeadura, mas como eu falei antes, o transplante também pode ser feito observando a mesma fase da lua. Esses exemplos que eu citei pode ser semeado no Brasil inteiro, mas a gente também tem algumas especificidades considerando as temperaturas diferentes. Região sul e sudeste pode estar plantando o agrião, o salsão, a escarola. Já o brócolis ramoso, aquele brócolis que é cheio de cabecinhas pequenininhas em cima, esse pode ser plantado agora só na região sul por enquanto. Por outro lado, já entrando nos cultivos da lua cheia, que vai ter a sua fase iniciando ali no dia 25 de março, essa é a fase da lua em que a gente pode estar preferencialmente semeando aquelas verduras e legumes cuja parte a gente vai consumir são ou as flores ou os frutos. A gente falou do brócolis ramoso há pouco só na região sul. Por outro lado, o brócolis calabrês, que é aquele brócolis que faz aquela cabeça maior, também chamado brócolis ninja, né? Ou as couve-flor. Eles podem ser semeados aí no Brasil inteiro. Também algumas flores, como por exemplo a calêndula. A calêndula é uma flor muito indicada para a gente fazer a semeadura agora. Isso porque a calêndula é uma flor bem resistente aí à época de frio que a gente vai enfrentar mais pela frente. Então é uma das poucas flores que floresce bem no inverno, mesmo quando o inverno é um pouco mais rigoroso. Aproveitando que eu falei dos brócolis e couve-flor, a gente tem algumas variedades de couve que são mais delicadas. É o caso da couve chinesa, a couve tatsoi. E essas couves, elas têm agora a indicação de cultivo nas regiões sul e sudeste, de preferência aquelas locais onde o clima seja um pouco mais ameno, onde não esteja fazendo tanto calor. E por outro lado, para quem mora aí nas regiões bem mais quentes, né, regiões centro-oeste, norte e nordeste, aí sim a maioria das plantas de fruto vão ter a semeadura indicada para vocês nessa época, porque essas plantas de fruto aqui, elas gostam, elas precisam de bastante exposição de sol, de um clima mais quente, né? E lógico, apesar de a indicação oficial ser para esses locais mais do centro para o norte do país, se você mora num local de sul e sudeste onde o clima é muito quente, que é o nosso caso aqui, a gente pode seguir fazendo a semeadura também desses vegetais de frutos. Por isso que a gente gosta sempre de explicar essa questão da temperatura, que não é uma linha do mapa que vai dizer, ó, daqui para cima você não pode plantar isso ou aquilo, dali para baixo você tem que plantar tal coisa, né? Você precisa conhecer o clima do seu local para você poder aí sim fazer as melhores escolhas. E para fazer as melhores escolhas você precisa saber qual que é o clima que cada tipo de planta gosta, prefere. Então o mês de março, que marca aí oficialmente o início do outono, é também quando a gente começa a preparar a nossa horta de outono. Para quem ainda está num local de clima muito quente e ainda não consegue plantar essas plantas mais de clima frio, nesse momento você pode estar preparando canteiros, preparando adubação, deixando ali já os estercos curtindo mais tempo. A gente acabou esquecendo de falar antes, quando estava lá plantando, mas aquele canteiro a gente já tinha adubado com antecedência, deixou repousando ali uns 20 dias mais ou menos, para daí poder fazer o plantio. Então essa é uma questão, uma prática interessante de vocês terem. E também, para quem já está podendo plantar, lógico, iniciem, plantem. Agora é um bom momento. É bom a gente não plantar uma quantidade muito grande de uma vez, irmos plantando aos poucos, mas é interessante a gente ter essa noção. Agora, daqui para frente, a gente vai caminhar para climas um pouco mais amenos, e esse é o melhor momento para a gente plantar aquelas verduras, aquelas saladas que são folhas mais sensíveis, plantas mais sensíveis ao calor, à queimadura do sol. Então aí umas alfaces, brócolis, couve-flor, os próprios repolhos, eles crescem muito melhor nessas fases onde o clima fica mais ameno, não tem tanta incidência de praga, de pulgão, né? Então a planta se desenvolve muito melhor. Também as nossas couves, salsinha, cebolinha, enfim.
eles gostam muito dessa fase. Lógico, também começando para quem está em locais de clima mais ameno aí, então, como a gente falou antes também, já as cebolas, né? E vamos gradativamente caminhando para essa que vai ser a melhor época do ano aí para as nossas hortas, onde a gente mais consegue ter colheitas, colher com mais abundância. E falando de clima, estamos pretendendo gravar vídeos sobre cada planta que a gente tem aqui na horta específica, um vídeo somente de uma planta, e gostaríamos que vocês deixassem aí nos comentários do que vocês acham dessa ideia. Diz aí, Ama. Isso, o que a gente está querendo é, assim como a gente tem feito vídeos das plantas medicinais, a gente pensou, né, em fazer vídeos sobre as plantas da horta. Fazer um vídeo ali sobre alface, tudo sobre alface, um vídeo sobre o tomate, sobre o pimentão, enfim. E assim consecutivamente. E do quiabo de metro também que tem na horta. Isso, quiabo de metro, couve, tudo. E falando sobre essas plantas, trazendo qual que é o clima que elas mais gostam, qual que é a adubação que elas mais gostam, se elas têm alguma propriedade também medicinal ou não. Os benefícios para a saúde, né? Isso, os benefícios que elas trazem para a nossa saúde. Então, se vocês acham esse um clima tô falando tanto de clima. Se vocês acham esse um tema interessante, deixa nos comentários pra gente, deixem sugestões também para nos auxiliar aí, que às vezes a criatividade para fazer vídeos diferentes acaba faltando. E nós queremos saber a opinião de vocês, porque aqui a gente é uma grande comunidade e para nós é muito importante aí saber o que vocês gostariam, né, de saber, quais as dúvidas que vocês têm. E o que vocês gostariam de ver aqui no canal também, com certeza. Se você gostou, não esqueça aí de deixar seu like e de repente compartilhar com algum amigo que possa ter interesse. E, claro, se você também quiser apoiar mais diretamente o nosso trabalho, além da aquisição do calendário, a gente também ativou aqui no YouTube a opção do Seja Membro. Quem se torna membro do canal ali passa a ter os comentários destacados nos vídeos. Mais pra frente a gente vai pensar em alguns outros benefícios a mais, mas por enquanto seria isso. E a gente aguarda vocês aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Valeu, galera!